Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Divina vontade, eu dou a minha vontade própria para me unir a Maria, que possui todos os méritos e os frutos da divina vontade. Vinde nesta ação que estou a fazer e em todas as outras que irei realizar ao longo deste dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Divina Mamãe, não me deixe nunca só, para que o domínio da sua presença possa esmagar a minha vontade, fazendo-me reinar para sempre na vontade de Deus. Deus é tudo, eu sou nada. Meu Pai, eu te amo. Olá, minhas irmãs e meus irmãos, daqui do canal Fiat Voluntas Tua Brasil. Hoje eu venho meditar com vocês, partilhar aqui este trecho 65 do volume 4 do Livro do Céu, de Luísa Picarreta, do dia 9 de abril de 1901, que tem como título Se os fervores e virtudes não estão bem arraigados na humanidade de Jesus, diante das tribulações, diante dos infortúnios, rapidamente secam. Este título é bem sugestivo e já dá muito que pensar, que analisar. É que Jesus fala das virtudes e dos fervores, não é? O fervor da pessoa diante do compromisso que tem com Deus, a virtude que deseja ter, deseja alcançar e aquilo que já tem em si também como virtude, se mantém firme, ou se a pessoa deixa, não é, de ter essas virtudes, deixa de lado, não utilizando essas virtudes, se as virtudes e os fervores não estiverem bem enraigados, não é, bem enraizados, bem fixos em Jesus, na humanidade de Jesus, quando chegam as tribulações, quando chegam os infortúnios, as coisas menos boas da vida, né, os problemas, Jesus fala que praticamente acabam por secar, secam rapidamente. Se você tem essa virtude, tem fervor, mas que não está bem fixo em Jesus, tudo isso com o tempo pode desaparecer, não é? Então este é o perigo de se afastar, de se desligar de Jesus. É preciso permanecer firme e forte em Jesus para que quando acontece alguma coisa menos boa, alguma tribulação que possa te atingir a ti ou a tua família, qualquer situação desagradável que possa acontecer assim de repente, quando você está bem fixo em Jesus, não é? Essas coisas podem acontecer, mas não vão te abalar assim tanto. Não vão te fazer como que perder a cabeça, né? Não vão te fazer a agir de uma maneira desesperada. Mas se a pessoa não estiver fixamente em Jesus, é bem capaz de se comportar desse jeito. Então, começando aqui a ler, a Luísa diz o seguinte: encontrando-me na plenitude do delírio, dizia disparates e creio que misturava também defeitos. A Luísa é uma pessoa que muitas das vezes, por cada situação em que se encontrava,
de estar durante muito tempo no mesmo sítio, não é que ela ficou muitos anos na cama, quase toda a vida dela foi mesmo na cama, para, para que se realizasse o casamento místico com Jesus, ela precisava de estar ali, não é? Já ouvi também outras situações de pessoas a quem Jesus queria ter uma intimidade muito mais forte, queria fazer algo de maior com esta pessoa. Era preciso colocá-lo numa condição, não é, que lhe permitisse isso. No sentido de ela ficando fechada, não poderia ter contato, por exemplo, com o mundo exterior e não poderia estar sujeita às contaminações, não é? Do que ela poderia ver, ouvir fora, não é? Então Jesus muitas das vezes submete a pessoa a uma condição porque é melhor para a pessoa e para aquilo que Jesus quer fazer com ela, para ficar livre de influências externas, né? Porque acabam por ser perigosas. Só já os ataques que essas pessoas místicas vivem já é muito difícil, né? Diante dessa grandeza, deste bem, desta virtude divina que Jesus vem trazer àquela pessoa a quem Ele quer usar desta maneira, né? Muitas das vezes Satanás vem com suas seduções, fazer a pessoa ter medo, não é? E tudo mais, só isso já complica a pessoa. Agora imagina ela estando fora, não é? Ter que fazer a vida normal, agitação do dia a dia, do trabalho e tudo mais, muita conversa com esse e com aquele, acaba sempre por complicar. Eu creio que seja assim, não é? Então, para não correr esse risco, muitas delas Jesus os condiciona ou as condiciona a ficarem aí e para o melhor delas. Maria Valtorta também teve mais ou menos a mesma situação, né? Também esteve durante muito tempo dentro de casa, não saía. Também ficou algum tempo, já não me lembro quanto, mas também teve bastante tempo na cama, né? Aí ela aconteceu a situação de ter sido acertada com um ferro nas costas e acabou por condicionar um bocadinho a saúde dela e ficou na cama, não é? Durante também muito tempo e Jesus ali aproveitou fazer tudo quanto então ela fez com ela, né? Quem não conhece também Maria Valtorta convém procurar também ler os escritos dela. O Evangelho, como me foi revelado, é muito, muito, muito bom. E então, uma pessoa estando nessa condição, não é? E quando tudo começa, não é fácil de se perceber. A pessoa tem estados de ânimo, não é? Ora está bem, ora não tá bem, ora está triste, ora está. E quando Jesus habitua essa pessoa com visitas constantes, parece que depois já nada mais importa. A pessoa só quer estar com aquela presença de Jesus. E quando falta essa presença, é como que aparece um desânimo, não é? Aquela busca, aquela procura, né? Jesus vem. Então era um bocadinho essa situação que a Luísa se encontrava. E por isso que ela fala aqui, não é? Porque ela, estando nessa situação, lhe vinha muitos pensamentos, lhe vinha assim, muitas coisas na cabeça, né? Imaginava isso, pensava aquilo. E então, por isso que ela fala aqui dos delírios e de disparates, né? Que ela dizia tudo isso misturado com os defeitos dela também. E então ela ficava assim nesse estado, não é? Porque certamente Jesus se fazia ausente e quando assim é, ela ficava assim a pensar o que Jesus estará a fazer, por que ele não vem, por que ele não. Então muita coisa passava pela cabeça dela. E no início dos seus escritos, não é? Ela começa quase sempre assim, não é? Encontrando no meu estado, assim, assado, não é? Então é mais ou menos isso que ela começa sempre a dizer. Então, estando ela mais uma vez nessa situação, não é? E, e ela já achava até que esse meu estado
me encontro assim, não é? Talvez não seja a vontade de Deus. Por isso é que Jesus não vem. E então ficava a pensar assim tanta coisa. E enquanto foi dizendo isso, né, o Jesus pacientemente apareceu. Ela diz que saiu de dentro dela e, e se fez presente, né? Mas com um aspecto assim grave e sério, que ela disse até que dava medo. E me disse, Jesus disse para ela: o que você acha que eu teria feito se eu estivesse em sua situação, né? Se eu estivesse na tua situação, o que é que você acha que eu, Jesus, faria? E ela dentro de si respondeu, certamente é a vontade de Deus. Então, ela como já tem uma ligação muito forte com Jesus, Jesus já conhecia todos os pensamentos, todos os seus sentimentos, o que é que ela pensava e que não pensava, tanto mais que aqui ela dá a resposta no íntimo de si mesma, né? Nem precisou abrir a boca. E Jesus lhe falou, lhe respondeu: pois bem, faz isso mesmo que você acabou de pensar aí no teu interior. Que engraçado. Vou repetir. Jesus fala para ela, depois de ela estar aí naqueles pensamentos todos, né? Ia falar, ia pensar tanta coisa, ia imaginar tanta coisa pela ausência de Jesus. Então Jesus vem com um aspecto sério, não é? Que dava medo, segundo ela. Jesus fala para ela: o que você acha que eu teria feito se eu estivesse na tua situação? E ela diz: eu no meu íntimo dizia, certamente a vontade de Deus, né? Com quem diz, Jesus poderia fazer a vontade de Deus, estando na minha situação, ele poderia fazer a vontade de Deus. Então foi isso que ela respondeu no íntimo de si mesma. Então Jesus disse: pois bem, faça isso. Faça tu também isso mesmo, né? Então foi a resposta que Jesus deu para ela. E depois desapareceu. E continua dizendo aqui: era tanta a gravidade de Nosso Senhor que naquelas palavras que disse, sentia toda a força da sua palavra, não só criadora, mas também destruidora. Meu interior ficou de tal maneira sacudido, oprimido e amargurado por estas palavras que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente recordava a gravidade com a qual Jesus me tinha falado e não me atrevia a dizer-lhe: vem. Então, ela, quando se sentia um bocadinho triste, amargurada com seus pensamentos, ela rapidamente chamava por Jesus, chamava por Jesus. Mas aqui nessa situação, ela, quando viu que Jesus veio com um aspecto sério que até dava medo, né? E praticamente ele falou: se você acha que eu fazia a vontade de Jesus estando no teu lugar, faça tu a mesma coisa. Então ela, continuando naquele estado, já não tinha coragem, né, de poder chamar Jesus. Ficou ali, mesmo oprimida, mesmo amargurada, mesmo sentindo tanta coisa, ela ficou aí, não é? Porque viu que realmente Jesus estava com um aspecto muito sério. Então ela não se atrevia a chamar novamente Jesus, não é? E continuando, disse: agora, estando durante o dia neste estado, fiz a minha meditação, sem chamá-lo, quando no melhor, né, quando menos ela esperava, disse que Jesus veio e com um aspecto doce. Tudo mudou em comparação com a manhã. Então ela aqui disse que Jesus, quando veio pela segunda vez, já veio com um aspecto mais doce, não é? Por quê? Porque ela, entretanto, também obedeceu aquilo que Jesus lhe falou, que era melhor obedecer à situação que ela estava a passar, não é o que estava a acontecer com ela, para ela obedecer, porque era a vontade do Senhor que assim fosse, né? E então o que ela fez é que foi fazer meditação. Então ficou a meditar, e ao meditar ela ficou mais calma. E no fundo é essa mensagem também que passa para a gente, que quando estamos mais desanimados, mais irritados com a nossa situação de doença, né? E
Às vezes não há compreensão de parte de quem ajuda, de quem cuida da gente. Então não vale a pena se enervar, não vale a pena chamar nome, dizer isso e aquilo, não vale a pena fazer tudo e mais alguma coisa para chamar atenção, não vale a pena irritar as pessoas, não vale a pena fazer com que a situação seja ainda pior, porque por mais que você faça isso, não vai mudar nada, nada, nada. Então Lúcia compreendeu isso também, e compreendeu que o Senhor lhe chamava a fazer a sua vontade e a aceitar aquilo que estava a acontecer. E ela então aceitando, não ficou calma, foi meditando, em vez de se enervar e pensar muita coisa, né, imaginar muita coisa e ficar naquela agitação, então ficou a meditar nas palavras de Jesus, né? Com certeza também deve ter feito alguma oração, não é? Aceitou a situação, aceitou a condição, e então, conforme ela se encontrava de manhã, não é? Depois que Jesus veio na segunda vez, já encontrou as coisinhas diferentes e ela própria também sentiu que estava tudo diferente. Jesus veio também de maneira diferente. E Jesus disse ainda para ela: Minha filha, que ruína, que destruição está por acontecer. E enquanto dizia isto, senti tudo, todo o meu interior mudado, porque não era por outra coisa que não vinha, senão pelos castigos. E enquanto estava nisto, via 4 pessoas veneráveis que choravam diante das palavras de Jesus, diante das palavras que Jesus tinha dito. Mas Jesus bendito, como querendo distrair-se, disse algumas poucas palavras sobre as virtudes. Então aqui a Luísa percebeu que Jesus, que as coisas não estavam bem, que havia de que deu a conhecer a Luísa que estava para acontecer, não é, uma destruição, não é? E diante dessa situação, é, havia pessoas veneráveis que choravam por essa situação que estava por acontecer, né? As pessoas veneráveis são aquelas que foram pessoas virtuosas, pessoas com exemplo a seguir, não é? Pessoas que estão para ser consideradas santas, ainda não são, mas têm o seu processo para serem beatificadas, não é? Já a serem estudado. Normalmente tem um processo antes de ser considerado santo, não é? Antes de ser beato, primeiro a pessoa é beatificada e depois é que é considerada santa, né? Primeiro é o processo da beatificação, segundo é o processo da santidade. Então, pessoas veneráveis são pessoas que já têm processo em andamento para que está a ser estudado como foi, não é, a vida delas, por aquilo que já se ouviu dizer delas, não é? E que foram pessoas com virtudes, pessoas boas que podem subir aos altares da igreja, não é? E então, são essas pessoas que também se preocuparam com a situação que estava para acontecer e choravam diante das palavras de Jesus, né? Aquilo que Jesus tinha dito, com certeza seria uma ruína mesmo muito grande. Então, diante daquilo que havia de acontecer, choravam, não é, por essa situação. E aqui Jesus, falando das virtudes, diz assim: há certos fervores e certas virtudes que se assemelham àqueles arbustos que nascem em torno de certas árvores e que, não estando bem enraizado no tronco, um vento impetuoso, ou seja, vem um vento impetuoso, uma geada um pouco forte e secam. E ainda que depois de algum tempo possa ser que reverdeçam de novo, mas estando expostos à intempérie e, portanto, a mudar-se, jamais chegam a ser árvores feitas. É daquilo que eu posso falar para vocês, né? Dessa compreensão. Posso partilhar com vocês o seguinte. Então, há pessoas que têm virtudes, não é?
que são fervorosas até, não é? E têm certas virtudes, como por exemplo a bondade, não é? São pessoas boas, são pessoas que têm caridade, né? São pessoas que têm a paciência. Então existe muita perseverança, né? Então são pessoas com virtudes e são fervorosas, né? Mas muitas dessas pessoas que podem ter até virtudes e serem fervorosas, às vezes são semelhantes a aquelas arvorezinhas que nascem no canto, pequenos arbustos que nascem no canto das árvores, não é? Muitas das vezes eles não pegam a raiz profunda, né? Não ficam enraizados e não ficam bem ligados ao tronco. Então, quando vem um vento forte, vem uma geada, acabam por secar, né? Mesmo que depois com o tempo possam reverdecer, como diz aqui, voltar a florescer, voltar a ficarem verdes, não é? De novo. Mas estando novamente exposto a condições assim de geadas e ventos fortes e tudo mais, podem vir a secar novamente. Aqui Jesus, no que entendo, quer dizer que as pessoas, se não estiverem ligadas a Jesus, como Jesus fala no Evangelho, não é? É sua verdadeira videira e vós sois os ramos, não é? Quem estiver ligado a mim dá muitos frutos. E quem não estiver ligado a mim, né, acaba por secar. Então é isto que ele fala aqui, das pessoas virtuosas e fervorosas, ainda que estejam nesse fervor e são virtuosas e fazem muitas coisas boas, mas se não estiverem firmemente ligados ao Senhor, não é? Tudo isso que elas têm vai acabar por desaparecer, vai acabar por secar. Por quê? Porque não estão fixamente em Jesus, não estão ligados ao Senhor. Tipo assim, a 100%. Estão ligados, é um ligado, não é que está liga e desliga. Ou então está ligado, mas não está ligado como deveria ser, como Deus esperava que eles estivessem, né? Então ficam assim naquele balançar. Então, ficando nessa posição, há o risco da pessoa de poder perder tudo isso que a pessoa tem. Então, para que tudo isso não se perca, é preciso ficar fixo em Jesus. É preciso ficar enraizado em Jesus, permanentemente, sempre. Não mais deixar, porque quem deixar então vai correr esse risco de perder tudo o que tem. Continuando, fala assim: assim são árvores, assim são esses fervores e essas virtudes que não estão bem enraigados no tronco da árvore da obediência, isto é, no tronco da árvore da minha humanidade, que foi toda a obediência, diante das tribulações, dos infortúnios. Então, se a pessoa realmente não estiver, rapidamente essa árvore que não estiver bem fixa em Jesus, que não criar raiz em Jesus, rapidamente, árvore não é? Porque a árvore em si é Jesus, a videira é Jesus. São os ramos, né? Os pequenos arbustos, os pequenos ramos. Se não estiverem bem unidos a Jesus, rapidamente vão secar e jamais vão produzir frutos para a vida eterna. Então, quem não estiver bem unido a Jesus, bem ligado a Jesus, bem fixo, bem firme em Jesus, não é? Praticamente vai acabar por não dar frutos, não é? E pode se perder, pode não alcançar a vida eterna. Alcançou virtudes, sim. Foi fervoroso, sim. Mas não para permanecer na videira verdadeira que é Cristo. Não se fixou em Cristo. E o que acontece? Pode esmorecer, pode perder tudo. E perdendo tudo, corre o risco de perder também a vida inteira, a vida eterna. Então é preciso ficar, não é? Fixo no tronco, na árvore da humanidade de Jesus, não é? Porque sem Jesus a gente não pode nada, não é? Sem Jesus não se consegue nada. E o maior exemplo que Jesus dá é da obediência. Tem virtude, está fervoroso, permanece unida a mim e permanece obediente, vivendo e fazendo a vontade de Deus. Porque só vivendo e fazendo a vontade de Deus na obediência, na resignação de tudo quanto vai acontecer na vida, não é? Os infortúnios, as coisas que
acontecem de repente, uma situação repentina, difícil e repentina, não é? Ou situações de turbulência, de doença que leva algum tempo, não é? Seja esta condição de algum tempo, seja aquela situação que acontece de repente, você que já estava em Jesus, com as suas virtudes, com os seus fervores, permaneça. Porque se não permanecer, quando acontecerem essas coisas, a queda será muito mais rápida. O desligar-se será muito mais rápido. O perder-se completamente, com o risco de não alcançar a vida eterna, é uma certeza. Então, para que isso não aconteça, a mensagem de Jesus hoje é ficar enraizado, fixar-se em Jesus, fixar-se na humanidade de Jesus e, sobretudo, na obediência. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em ti.